Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Na Fita do Tempo e dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Nós estamos numa série de programas sobre seminários, mas também eu gostaria de ter entrevistas sobre os institutos bíblicos, que também são instituições de ensino da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E entrevistando a primeira mulher no programa, a nossa irmã, uma irmã que eu conheço já há algum tempo, a nossa irmã Marilene, que vai falar sobre o IBEL, onde ela trabalha, e uma breve biografia dela é que nossa irmã nasceu em Rio Claro, cresceu em Campinas, estudou no IBEL, mais tarde fez faculdade nos Estados Unidos. Ela tem bacharel em Educação Cristã pelo Reformed Bible College, em Grand Rapids, Michigan. Fez validação do seu certificado do IBEL pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Depois de alguns anos trabalhando em diversos lugares em Campinas, em 2013, ela foi convidada pelo reverendo Roberto Brasileiro para assumir a coordenação do Departamento de Educação Cristã do IBEL, onde ela trabalha desde então. Então, muito bem-vinda, minha irmã. Agradeço por aceitar o convite e peço que saúde o nosso público. É muito bom, Flávio. Conheço o Flávio realmente já há um tempo, desde que ele era seminarista e também estudante na Unicamp, né? Quando ele frequentou a nossa igreja ali em Barão Geraldo. Então, é uma alegria poder compartilhar e contribuir aqui com esse programa, e é uma honra realmente estar aqui, ainda mais sendo a primeira mulher a ser entrevistada aí no seu programa, na sua série de entrevistas. É um privilégio e uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Legal. E seminário, meio que mais ou menos todo mundo sabe o que é um lugar para os pastores vão, os seminaristas vão, como você disse, eu já fui um seminarista, vão para estudar para se tornarem pastores. Mas o que faz o Instituto Bíblico? Qual a diferença dele para um seminário? O Instituto Bíblico, que é a ideia original aqui, que começou pelos missionários, é de treinar leigos, tanto homens como mulheres, para o trabalho da igreja. Então, o seminário forma mais os homens, né, e eventualmente ordena os homens, e aqui no Instituto Bíblico tem homens, mulheres, de todas as idades. Então, o Instituto Bíblico é uma oportunidade para os leigos virem e se prepararem para fazer trabalho na igreja. E tem homens já tiveram suas vidas profissionais e resolveram vir e estudar. Então, abrange um público bem diversificado. Eu conheço uma pessoa também que já, depois de aposentada, foi para o IBEL Exatamente, trabalhar. Foi minha aluna. Uhum. E também para servir a igreja, né? Isso. Então, como você disse, tem pessoas de várias idades, né? A gente pensa que são só pessoas jovens, mas pessoas de todas as idades. Tanto que numa sala de aula tem os meninos que terminaram o ensino médio, mas tem esses que já se aposentaram profissionalmente e estão aqui para estudar um pouco mais. Então, é uma sala de aula bem atípica, assim, em diversas idades. Legal. E as pessoas recebem treinamento para fazer o que nas igrejas? Elas costumam atuar como? Eles atuam nas diversas áreas da igreja. O treinamento que eles recebem aqui, eles saem daqui aptos a assumir uma igreja. Só não dá os atos pastorais, mas eles podem fazer o trabalho de um pastor, que é pregar, dar estudo bíblico, fazer visitas, trabalhar com crianças, os demais diversos trabalhos com crianças, adolescentes. Eles estão aptos a assumir uma igreja mesmo, em todas as áreas. E
Quando o IBEL começou, qual é a data, assim, mais ou menos, de início dele? Então, o IBEL começou em 1900, eu até estava verificando aqui a data certa, mas foi 1926, se eu não me engano, aqui, com os missionários Woodson, um casal Woodson, que eles vieram pela missão, e o objetivo foi mesmo abrir uma escola para leigos, para trabalhar na igreja. Então, veio esse casal Woodson, em 1926, se eu não me engano. Aí eles começaram, começou com 2 alunos, 2 homens, e eles deram aula para esses homens, para esses 2, aula de homilética, história da igreja, português, os mais diversos, educação cristã, e deram esse treinamento para esses dois alunos. E daí eles foram embora, o reverendo Woodson e a esposa foram embora. Aí meus avós vieram em 1933. Aí eles vieram e reorganizaram oficialmente o Instituto Bíblico. Como são os nomes deles? Dos seus avós? Eduardo Lane e Mary Cook Lane. Eu ganhei o nome dela. Legal. E ele era o Eduardo Lane terceiro. Não, segundo. Meu avô é Eduardo Lane segundo. Que tem o primeiro, né? O que veio lá da Irlanda e se instalou em Campinas e deu início ao seminário ali, né? Aí depois com a febre amarela, ele morreu com a febre amarela. Não sabia disso. A história dele é impressionante também, que ele veio como um órfão da Irlanda para os Estados Unidos e um casal adotou, ele passou por várias etapas ali de moradia, de família, mas ele se estabeleceu com um médico. Esse médico ele ajudou esse médico ali, deu estudo, e esse médico era presbiteriano. Foi aí que ele se conheceu a igreja presbiteriana, que até então ele era, acho que católico, né, de família. A gente não sabe muito bem a história dos pais dele, mas ele, como órfão, foi na casa desse médico, aí o médico ajudou ele com estudos, e mais para frente ele estudou seminário, e recebeu chamado para vir como missionário para o Brasil. E daí ele se estabeleceu lá em Campinas. Se estabeleceu em Campinas, é um dos pioneiros do presbiterianismo em Campinas, né? Isso. Aí ele é o seu bisavô. Meu bisa. Aí seu avô... Isso, aí o meu bisavô foi também ali para São Sebastião do Paraíso. Meu avô nasceu... Não. Meu bisa ficou em Campinas. Meu avô nasceu... E daí ele foi para o seminário nos Estados Unidos também, casou-se com a minha avó e voltou para o Brasil. E daí a missão mandou ele para cá. Como o casal Woodson estava saindo, a missão mandou, meus avós, que estavam em São Sebastião do Paraíso, antes de vir para cá. Aí de São Sebastião do Paraíso, eles vieram aqui para Patrocínio e reorganizaram o Instituto Bíblico. A irmã falou que uma das disciplinas é educação cristã, e a sua formação também é educação cristã. Pode falar um pouquinho sobre o que essa formação possibilita em termos de atuação, o que é que faz? Sim. A educação cristã, aqui no IBEL, o diferencial do IBEL é justamente essa disciplina de educação cristã. Os alunos têm a teoria, né, a teologia, a história da igreja, a Constituição, aconselhamento, homilética, hermenêutica, tudo isso que tem no seminário, a teoria. Mas o diferencial aqui do IBEL é justamente a educação cristã,
que eu costumo falar que é a vida prática dos alunos aqui. Então, o Departamento de Educação Cristã, ele cuida da parte prática, da vida prática dos alunos. Os alunos, eles são, desde o primeiro ano, todo mundo tem que começar a carreira prática dando aula para criança. Então, todo mundo tem que passar por uma EBF, que é no primeiro semestre, eles todos participam da EBF, é uma exigência da disciplina, e daí eles, no segundo semestre, já começam a fazer estágios nas igrejas. E é tudo exigência que eles recebem acompanhado, orientado, e são avaliados e tem a nota final. Então, o primeiro ano, todo mundo tem que começar dando aula para criança, não importa homem, mulher, a idade que é o aluno, eles têm que começar dando aula para criança, numa EBF. E daí fazer os estágios nas igrejas, também com criança, e a cada semestre muda a faixa etária. Então, eles começam dando aula para criança, e no próximo semestre vai mudando a faixa etária. No terceiro ano, eles estão dando aula para adulto, pregação, sociedades internas. Então, é um leque bem... abrange todas as idades. Eles saem daqui com experiência de ensino para todas as idades e todas as atividades da igreja, né? Tanto sociedades internas, que eles têm a experiência também de liderar reuniões, né? Departamentais de SAF, o PH. Então, é bem amplo a parte prática deles. E daí eles têm que fazer um estágio. Então, todo mundo tem que fazer um estágio nas igrejas. Deixa eu aproveitar que eu estou te entrevistando. Então, a gente viu o Eduardo Lane primeiro, o Eduardo Lane segundo, que era seu bisavô e seu avô. E seu pai é o terceiro? É o terceiro. Terceiro, e meu irmão é o quarto, e meu sobrinho é o quinto. E o meu sobrinho já tem o filho mais velho dele também é Eduardo. Então, já são tá no 6 sexto. gerações, já. E o seu pai, ele tem a ver ele tem influência na formação da Unicamp? Ele participou disso? Meu pai, ele foi médico, né? E ele fez a faculdade em São Paulo, daí residência nos Estados Unidos, e daí ele voltou e começou ali na Unicamp. Legal. Eu não tenho muito detalhe assim do início, mas assim, ele foi professor da Unicamp, trabalhou lá no CAISM, ele é um dos iniciadores lá do CAISM também, em Campinas. E o que é o CAISM? CAISM é o Hospital de Atendimento à Mulher, que é ao lado ali do HC da Unicamp, que é especialista ali no atendimento à mulher. Legal. Então, só para eu sempre tive essa curiosidade assim, porque eu me confundia com os Eduardo Lane, que são muitos, né? Você não é o único que confunde, não. Muita gente confunde e faz bagunça, troca, né, de Eduardo Lane. Mistura, quem fez o quê, né? Quem fez o quê. E o IBEL, o Instituto Bíblico Eduardo Lane, então ele recebe esse nome em homenagem ao seu avô. Isso. Depois que meu avô foi embora, eles ficaram aqui, acho que por 11 anos, eu acho, mais ou menos. E daí meu pai e meu tio foram alfabetizados aqui em Patrocínio. Meu pai, eu acho que foi para adolescente quando eles saíram daqui. E daí, quando eles saíram, veio outro missionário que deu, em homenagem ao meu avô, colocou o nome dele no Instituto Bíblico, porque como ele foi
fundador ali, o início, em 1933, ele homenageou meu avô, dando o nome dele no Instituto E como Bíblico. era o nome antes? Instituto Bíblico. Era só Instituto Bíblico. Ah. Ou então, começou ali, depois que o reverendo Woodson foi embora, e veio, antes do meu avô, veio o Alva Hardy, que é um missionário, um nome bem conhecido na história da igreja. Ele veio para cá, e daí ele começou que você ali, uma das perguntas ali da pauta é sobre o patrocínio college. Uhum. Esse Alva Hardy, ele começou ali, pegando ali o que o Woodson começou. O Alva Hardy, ele iniciou o patrocínio college, e daí o meu avô veio e reorganizou como Instituto Bíblico. Ah, então teve esse colégio antes. Isso, que foi Que era um pré, né? Foi um pouquinho antes de organizar o IBEL. Entendi. E aí ele funcionou para instrução de escola, como escola. Tanto que um dia, esse período funcionava também preparação de colégio, tinha um acompanhamento da escola mesmo, né? Então, os alunos que não tiveram um treinamento ali na escola, eles, além da preparo teológico, tinha também a concluir o curso de colégio. Então era como se o IBEL fosse um curso técnico concomitante ao colégio. Isso. Por um Entendi. período funcionou assim. Aí depois organizou como Instituto Bíblico só. Entendi. Ah, legal, não sabia disso. E para estudar no IBEL precisa ter um ensino médio completo. Sim, um ensino completo e o mínimo, eu acredito que 1 ano de conversão, né? No mínimo. Mas o ensino médio completo. Tá, então ele tem essa preocupação. Há uma estimativa de quantas pessoas já passaram pelo IBEL? Olha, Flávio, eu acho que acho que ninguém contou, mas é muita gente. É muita Porque gente. a gente, assim, desde o início, é muita gente que passa aí, e a gente encontra pessoas aí ao redor do Brasil e fala que fez IBEL, ou que mãe fez IBEL, pai fez IBEL. Então é muita gente que já passou por aqui. E eu não, assim, de pastor famoso, eu acho que esses famosos, eles não passaram por aqui, mas tem muito pastor que já passou por aqui e foi para o seminário. Tanto Na minha ali turma tinham vários. Então, e assim, os que passam por aqui e vão para o seminário, eles são diferenciados no seminário, justamente pela parte prática que eles têm aqui e a experiência prática que eles têm aqui. Então, eles chegam no seminário já com uma experiência, já com uma carga de experiência, né? E uma formação teológica inicial, né? Também não chegam verdes, digamos assim, ao seminário. Eu falo que e aqui a gente tem teologia sistemática, Berkhoff, a gente estuda Berkhoff, teologia sistemática, assim, bem profunda. Então, história da igreja, ver todas essas disciplinas. História da igreja, Constituição. Na minha época, quando eu estudei aqui, a gente aprendeu a fazer ata, escrever ata. Então, assim, é uma coisa bem prática. Entendi. Hoje está mais fácil escrever ata, né? Mas assim, é teologia, Novo Testamento, Velho Testamento, hebraico e grego não tem
mas se o aluno quiser, tem professor aqui que se disponibiliza a dar aula de hebraico e grego. Então, Legal. nós temos um professor, mas é uma disciplina opcional. E há um papel grande do IBEL na evangelização do Brasil, né? Na formação de evangelistas. Pode falar um pouco disso? Sim, tem muitos alunos nossos espalhados no Brasil que estão assumindo assim, igrejas e fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive mulheres que estão à frente do trabalho evangelístico da igreja, do trabalho da igreja, fazendo um trabalho evangelístico. E assim, os nossos alunos, uma das práticas deles aqui é justamente evangelismo. Tanto ali o Grêmio Estudantil, eles têm os departamentos, e um deles é evangelismo. Eles saem todo fim de semana para fazer evangelismo de rua, ou evangelismo na penitenciária, no asilo, nas casas de meninas e meninos. Então, aí eles saem daqui com essa visão evangelística, e daí eles vão implantar onde eles forem. A imagem que eu sempre tive do IBEL foi essa formação de gente que evangeliza, assim, tipo, como sendo forte do IBEL. É muito forte. E assim, onde a gente ouve retorno dos alunos, onde eles vão, esses que querem realmente trabalhar e fazer a obra, eles saem para evangelismo, para trazer criança, fazer trabalho com criança. Então, é um trabalho, assim, bem, eles saem daqui realmente prontos para evangelismo. E em todas as faixas etárias, né? Evangelizam todas as faixas etárias. Tipo, desde o trabalho com crianças, como o trabalho com idosos, diferentes grupos sociais. Total, geral, em todas as idades. Tanto que a gente fala que chega aqui no primeiro ano, eles têm uma imersão de criança, porque todo mundo tem que passar pelo ensino infantil. E daí eles vão tendo a experiência aí com as outras idades, mas abrange todas as idades, até o terceiro ano. Já eles tiveram experiência com todas as idades. São 3 anos de curso? 3 anos de curso. E esses 3 anos são aulas à noite, de manhã, de tarde? Como funciona? São no período de manhã, todos os dias de manhã. Na segunda-feira, além do estudo, eles têm as escalas de faxina. Aqui eles limpam, né? Tem faxina no refeitório, faxina aqui no IBEL, no patrimônio, né? No terreno. Então, eles são divididos em escalas para fazer a faxina no IBEL. Então, segunda-feira de manhã, e daí a aula é à noite. Mas de terça a sexta, a aula de manhã. E daí tem a aula, aí tem o culto, todo dia tem o culto, todo mundo tem que ir ao culto, e nesse culto eles têm a prática do sermão de prova, que todo mundo tem que fazer o sermão de prova também. Então, tem o período do culto, e daí volta a aula até 12h40. E daí à tarde eles ficam livres, e à noite também. Daí à noite tem a biblioteca, e eles têm que preparar a aula. E daí no fim de semana tem o estágio. Legal. E eu acabei lembrando do papel da evangelização dos leigos, daquela obra, acho que você já leu, Bandeirantes da Fé, da Maria de Melo Chaves, que ela menciona o papel do IBEL lá nos anos 30, eu acho, anos 40, acho que anos 40, na formação dela, e como ela foi uma evangelista no interior de Minas, e
como foi importante o IBEL na formação dela. E eu acho isso muito interessante, como o IBEL formou gente que evangeliza. Às vezes demora para o pastor ir para um lugar distante, uma periferia, mas os ibelinos estão, como são chamados, chegam lá primeiro, né? Chegam lá primeiro. E vão onde ninguém quer ir. E ninguém, às vezes, quer ir ou não pode, eles vão. Legal. Vai. Acaba sendo tipo os fuzileiros navais, né? São aqueles que abrem o campo lá, que saem abrindo a dianteira do caminho do pessoal. Verdade. E o reverendo Roberto Brasileiro faz um tempinho que é diretor, né? Faz. Quando eu estudei aqui, eu fiz IBEL 83 a 85. Aí, quem era diretor era o reverendo Olson Pemberton, e em 87, o reverendo Roberto assumiu aqui, que daí o reverendo Olson aposentou, e daí o reverendo Roberto assumiu em 87, se eu não me engano. E desde então é o diretor do IBEL. Isso, ele já está falando em parar, e realmente acho que ele já está bem cansado e a saúde dele também não está boa. Então ele já está falando de preparar outro para assumir. E a sua função no IBEL, você é... Eu sou a coordenadora do Departamento de Educação Cristã e eu coordeno toda essa vida prática deles, né? Eu direciono eles nos estágios das igrejas, eu acompanho, né? Tem as outras professoras aqui na Educação Cristã, mas eu coordeno todo o estágio deles. Em outubro, agora, a gente tem a Semana da Criança, que isso é um evento assim, muito especial aqui, porque a gente divide eles em grupos de fantoche, teatro e a pantomima para ensino médio, e a gente vai às escolas aqui da cidade para levar o evangelho através de teatro, fantoche e a pantomima para o ensino médio. Então, aí eu coordeno isso também, que daí eu divido os alunos em equipes. Para essa semana, a gente dá as peças, né, de teatro e fantoche, e eles são preparados a ensaiar, e daí em outubro é uma semana que a gente não tem aula, mas a gente vai nas escolas, tira essa semana para ir às escolas com teatro e fantoche. E a gente alcança, assim, ano passado nós fomos em 83 escolas, e tanto aqui em Patrocínio, como na zona rural, e às vezes em alguma cidade fora, para levar o evangelho através de teatro. Então, daí eu coordeno tudo isso. É bastante coisa. É bastante. E hoje, como é que é a estrutura do IBEL? Ele tem sede própria? Eu não conheço o IBEL. Como é que é o campus? Desde o início, ele está aqui desde o início, no mesmo local. O prédio depois foi construído, mas ele começou ali na época dos meus avós, começou na casa do missionário, depois eles construíram um prédio, e daí foi aumentando. Então, tem um prédio principal, que tem a secretaria, tem o salão nobre, e aí foi construído o internato feminino e o internato masculino também, que é aqui, tem que é aqui também, próximo assim, na mesma propriedade, basicamente, só. E tem refeitórios, os ibelinos fazem refeição aí.
Sim, eles fazem tudo aqui. A mensalidade que eles cobram aqui já inclui a alimentação e o estudo e a moradia, né? Então, eles têm tudo aqui. Eles têm o refeitório, tem a biblioteca, tem uma quadra de esporte. Então, eles ficam aqui e fica assim meio no centro de patrocínio, né? Então, eles podem andar aqui na cidade. A gente está caminhando já para o final. Eu gostaria de dar esse espaço para que a irmã pudesse fazer uma propaganda. Quais são as vantagens de ir para o IBEL? Assim? Por que é bom ir para o IBEL? É bom e eu recomendo para quem quer trabalhar na igreja. É uma oportunidade aqui de aprofundar no conhecimento, né, do Evangelho, da Bíblia, porque aqui a gente costuma falar que a gente chega aqui como aluno achando que sabe alguma coisa sobre Bíblia, mas quando você começa a estudar mais profundamente, você vê que você não sabe nada. Então, além do estudo teórico, essa parte prática, mesmo se você não for trabalhar oficialmente na igreja, tempo integral, mas para o seu crescimento pessoal, o que você aprende aqui na convivência no internato, morando com pessoas diferentes, pessoas ali que você nunca viu na vida, você começa a morar com uma pessoa ali bem diferente de você, e isso aí se leva para o resto da sua vida, que é o desenvolvimento ali do seu relacionamento com pessoas, a maturidade, é uma lição de vida que a gente passa aqui no IBEL, que é um moldar de Cristo. Eu falo para os alunos, realmente a gente chega aqui como um vaso, mas Deus quebra esse vaso e forma outro. Ele molda do jeito que Ele quer. Então, é bem isso, porque é um moldar mesmo, porque a gente aprende muita coisa e conhece muita gente. É amizades que a gente faz também para o resto da vida. E todo lugar que a gente vai, a gente encontra ibelinos, e a gente sempre se sente em casa quando a gente encontra ibelino. E a parte prática aqui é bem diferenciada mesmo, que a gente leva para o resto da vida. E o IBEL tem recebido gente do Brasil todo? Brasil e fora do Brasil também. Esse ano nós temos uma família da Argentina. A filha veio ano passado e esse ano veio a família. O pai está fazendo. Tem gente da África, tem uma família do Haiti, que eles já estão aqui no Brasil desde lá do terremoto, né? Do Haiti, eles vieram. Mas ele está aqui. Tem da África, tem do Chile, tem uma menina do Chile, tem um filho de missionário em Portugal. Então, além do Brasil, tem de outros países também. Gente para o mundo. Assim, para o mundo. E que o IBEL oferece mais de um curso ou só esse curso de 3 anos? Tem o CEIBEL, que é o curso por correspondência, só que agora não é mais por correspondência, mas é online, que pode ser também para qualquer um que queira fazer, pode entrar e fazer o curso online, que também tem toda a parte teórica, e é muito bom esse curso, que também iniciou por um missionário, um dos missionários que passou por aqui. Então, tem esse curso do IBEL, tem esse curso online, que é o mesmo, é basicamente o que tem aqui, é oferecido ali no curso online. E aí funciona aqui no IBEL, mas
não está ligado diretamente ao IBEL como as disciplinas, é o curso, é o CPO, que é um curso preparativo de obreiros, que eles usam as dependências aqui do IBEL. Eles usam aqui o IBEL e em Garanhuns, lá em Pernambuco. E é um curso mais intensivo, porque é durante 3 janeiros que a pessoa pode fazer o curso. Eles vêm, fica janeiro inteiro, faz o curso, tem essas aulas teóricas, não tem a prática, como nós temos, mas é um curso também que é oferecido aqui, usando aqui a coordenação é outra, né? Não é a coordenação do IBEL, mas eles usam as dependências aqui do IBEL. Minha irmã, no final do programa, eu costumo fazer uma pergunta que é para responder assim o que vem à mente. Não precisa ser uma resposta muito elaborada, que é por que é importante conhecer a história da igreja? Então eu faço essa pergunta agora. Eu acho importantíssimo, porque eu acho que o que a gente sente hoje é que os alunos às vezes chegam, especialmente essa geração mais nova, e isso talvez é uma falha da igreja, de não passar a história da igreja para a igreja. E então, às vezes, a gente vê aluna que não sabe muita coisa, muita história. Então, eu acho importantíssimo ensinar a história da igreja, porque senão a gente perde. E as próximas gerações não saberão, né? Então, a gente tem que ensinar a próxima geração a nossa origem e como que é uma história lindíssima, né? Dos missionários e da história de como começou a nossa igreja. Então, eu acho importantíssimo a gente continuar e insistir em ensinar a história da igreja. Legal, obrigado. Então, tivemos hoje a oportunidade de conhecer a história do Instituto Bíblico Eduardo Lene. Poderia ser chamado de Instituto Bíblico Eduardo Lene II, para ficar claro qual é o... para ficar claro que é o segundo, o avô da nossa irmã. Foi muito bom. Assim, eu não estudei em Instituto Bíblico, eu fiz direto o seminário, mas tive muitos colegas que estudaram no IBEL e eu vi esse braço evangelístico deles, assim, essa ênfase evangelística, essa formação. Outras pessoas, outros ibelinos que eu conheci também vi essa questão da educação cristã. Então, foi muito bom para mim poder conhecer um pouco mais da história dessa instituição tão importante para a educação cristã na Igreja Presbiteriana do Brasil, para o trabalho dos leigos, a formação de leigos e até de pastores, e para a evangelização nos recantos do Brasil. Então, para mim foi um prazer e uma alegria poder ouvir um pouco mais sobre isso. A irmã tem alguma consideração final? Quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Só fazer um convite para quem quiser conhecer o IBEL. Nós estamos de portas abertas aqui. Flávio, você está bem-vindo e venha visitar o IBEL. E depois que conhece o IBEL, eu falo, depois que bebe a água de patrocínio, você quer voltar e daí você conhece. Uma vez a gente falar, mas quando você conhece, né, o local e tudo, faz a diferença. Então, convidar para nos conhecer aqui, conhecer um pouquinho da história aqui, ao Legal. vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Então, a irmã pode se despedir dos nossos ouvintes, logo após eu vou me despedir também. Eu agradeço muito pelo privilégio, pela honra de poder participar desse seu programa, Flávio, e Deus abençoe muito você e continue falando da história, e vamos falar da história, não vamos deixar isso morrer, e eu realmente agradeço pelo privilégio.
E obrigado à irmã, mais uma vez eu agradeço. E o objetivo do canal é esse mesmo, é falar da história da nossa denominação, da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, ver suas instituições, como é que ela começou em alguns lugares, e não poderia deixar de falar do IBEL, dessa importante instituição da nossa igreja. Então, tenha uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, eu não sei a que hora você está assistindo, mas agradeço por ter estado conosco até aqui, e até o próximo programa, se Deus quiser. Até. Obrigada.